Bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui iniciando o nosso quarto ATAS, na sua parte relativa ao Seminário Obrigatório 2, dos alunos de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade. Nós queremos, de início, agradecer a Carlos Dourado pela gentileza de estar conosco em mais um ATAS, trazendo discussões, reflexões sobre um tema que congrega os nossos mestrandos, que é sobre territórios insurgentes e insustentabilidade, práticas tradicionais como resistência. Então, essa é uma temática que reúne os nossos mestrandos e que vamos ter a oportunidade de aprender mais pela imersão de Cal na realidade social concreta. Cal, bem-vindo, bom dia, a palavra é sua. Temos no seu tempo aí até às 10 horas para conversa, para sua fala e para diálogo. Aí você administra o tempo, tá bom? Bom dia, Cristina e demais. Então, eu vou tecendo as falas aqui, mas também se alguma necessidade de interrupção, fique à vontade, né? A gente pode, mas também vou tentar deixar um tempinho no final para alguns questionamentos, algumas perguntas e complementações. Mas fique à vontade. Então, assim, partindo de quem sou eu, né? E por que eu caminhei nessa pesquisa, nessa caminhada de 25 anos já de Comissão Pastoral da Terra. Eu sou camponês e, com todos os desafios do campesinato nesse país, né, consegui acessar também, tive a oportunidade de chegar na universidade quando era bem mais difícil do que hoje, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha toda a dificuldade, né? E, por sorte, eu trouxe essa perspectiva antropológica na minha pesquisa, né? Então, assim, na graduação eu trabalhei sobre o sentido simbólico da reforma agrária a partir do olhar do camponês. Depois fiz especialização em direito agrário, entendendo também por que o Estado tende a beneficiar os grandes empreendimentos em detrimento do camponês nas discriminatórias administrativas em 3 casos da Bahia. E depois fiz um mestrado nessa questão da simbólica do campesinato no enfrentamento na relação com o Estado, né? Acho que essa última pesquisa dialoga muito bem com os territórios insurgentes, né? E com isso, acabei fazendo uma sequência, né? Não mudei muito entre a primeira pesquisa e a última do mestrado, né? Então, durante essa pesquisa, eu percebi que, nessa perspectiva do campesinato mais abrangente, tem algumas questões que nos instigam muito e me fez também interessar muito por essa área, né? Porque o campesinato, geralmente, na história da humanidade, aparece como uma noção vaga, né? A gente consegue chegar até certo ponto e ali trava. Depois, alguns pesquisadores falam que é amplo demais, muito difícil, porque tem toda a sua heterogeneidade, e essas heterogeneidade traz imperfeições, e muitas vezes são carregadas de estereótipos e culturais, políticos e tal. Então, tem esse desafio de entender o campesinato graças a essa diversidade, mas, por outro lado, que nos instiga a pensar esse campesinato como talvez como uma resistência, né? Como uma insurgência, justamente por ser um pouco discreto nas suas ações, nas suas resistências, né? E aí, a primeira coisa que eu trago aqui, essa realidade que foi por muitos anos dentro da sociologia discutido que seria o fim do campesinato, né? E nisso muitas pesquisas trouxeram essa informação do fim do campesinato, e chega um certo momento que fala o fim do fim, que o campesinato não queria acabar porque ele ressignifica, reinventa, principalmente nos momentos de crise, né? José de Souza Martins diz que em momentos de crise, o primeiro
a reinventar uma nova trilha, uma nova caminhada para insurgir diante dessas crises, o campesinato sai na frente, né? Pelo conhecimento tradicional, pelas tecnologias apropriadas e tudo isso mais, né? E outras coisas. E, assim, nessa pesquisa, eu fui trazendo uma relação simbólica entre a serpente e o boi, né? O que quer dizer isso, né? Em toda a literatura brasileira, traz a história do boi de norte a sul desse país, e ele vai mudando boi, bumbá, bumba, meu boi e tal, que elas confundem numa relação com o Estado Nacional em duas características básicas, né? Primeiro, a lealdade, né? A relação da lealdade do campesinato ao Estado, à burguesia ou aos coronéis. E isso instiga muito as histórias do boi, né? No Brasil, como foi ressignificada. Então, todas as músicas do Boi Bumbá, do Bumba Meu Boi, tem essa relação. E a outra é a façanha, né? E a façanha, ela aproxima muito das questões místicas, espirituais, de sobrenatureza e tal. Então, a sociedade brasileira foi compondo essa realidade do camponês a partir dessa realidade do boi. Mas, em 2017, quando o rio Tinga seca, eu faço uma trilha ali desde Wagner até o Marimbus, para saber a quantidade de pessoas que foram impactadas pela crise hídrica, a perda de produção, essa realidade toda, e encontro em todos os relatos a história de uma serpente que estava entrando em extinção. E a serpente era chamada, aqui na região, de sucuyuba, né? E aí eu fui entrando, tentando entender essa sucuyuba, me inquietou muito no primeiro momento, porque que a preocupação era a sucuyuba, essa serpente, né? Mas depois eu fui pesquisar algumas literaturas e trago o processo colonial no Paraguaçu, traz a história da serpente e o boi, depois a Guerra de Canudos, traz também a guerra entre o serpente e o boi. Eu fui entender a sutileza dessa serpente, né? E aí percebi que por trás dessa história do boi existe uma história oral que é sutil, é silenciosa, nos espaços de participação política, nos espaços sociais, geralmente esse silêncio do campesinato, ela é aquela serpente que conserva de gerações a gerações, né? Aquela velha história da nossa mãe. Cuidado com o que você vai falar lá fora, para não botar a perder a nossa realidade, né? Então surgem inúmeras comunidades tradicionais nesse mistério da serpente aqui na Chapada, né? E é interessante que a serpente, ela não ataca em momentos de migração. Então, se ela desloca o Rio Paraguaçu de Cachoeira até os Marimbus da Chapada, onde tem a região do Pantanal, ela não ataca ninguém e ela é totalmente silenciosa, como o processo migratório também do camponês é silencioso. Mas no território de reprodução, ela é muito brava, ela serpenteia, ela urra, defende seu espaço e ela ataca também. Então, a serpente ela só ataca no seu espaço território, no seu espaço de reprodução. E aí eu fui entender que a preocupação da serpente estaria geralmente em construção de novos territórios, de novas territorialidades, que é o caso que eu vou aprofundar aqui. Como se constrói seus territórios de reprodução e como se afasta dos conflitos em momentos de reorganização territorial. E aí eu fui pesquisando os Bandeiras Verde, que é um movimento migratório que tem no Brasil, que é muito intenso, né? Como os camponeses migram geralmente em direção ao oeste, encontram um lugar de refrigério e reorganiza uma nova comunidade. E aí todos os processos indígenas, africanos e de quilombos atuais, ou de criptojudeus, né, ela reconstrói esse mito do espaço de refrigério, né? Nós temos o caso aqui de Una, de Bocaina, muitas comunidades que é um lugar onde não tinha um colonizador, não tinha um sesmeiro, e que, por estar próximo do rio, em grotas férteis e tal, vão criando esses novos territórios ou essas novas comunidades indígenas, né? Então, assim, a serpente ela é como essa relação do camponês com esse espaço e essa ressignificação do espaço, né? Mas, por muito tempo, a gente discutiu essa situação fundiária como esse processo de reforma agrária oficial, né? E na Bahia,
nós temos aqui um caso de 55, em média, das terras devolutas, né? E geralmente essas terras devolutas, elas estão na mão dessas comunidades insurgentes, né? Que elas resistiram durante muitos anos. Mas, paralelo a essas terras devolutas que as pessoas cobravam a posse e a relação mesmo de convivência ali de posse, tinha a discussão da reforma agrária, né, que foram pautando pontos interessantíssimos, né, por exemplo, a função social da terra, o índice de produtividade e tal, e muitos movimentos sociais fixaram suas discussões a partir dessa questão mais oficial da luta pela terra, né, que é a função social, a produtividade, questões ambientais e tal, e tal, e tal. Mas chega um certo momento que a gente começa a partir dessa realidade global, encontrando alguns desafios, por exemplo, a eficiência no campo, a modernização começa a colocar em xeque a produtividade, a função social também passa a ser questionado por outras questões da modernização, né? E aquele latifúndio arcaico, ele vai também acabando, ele entra também em crise total, né? Então, são os últimos assentamentos que a gente tem, são dentro dessa realidade. Só que a questão fundiária não se resolve, e aí surge todo esse processo das energias renováveis, da mineração e tudo mais, em um patamar que não são mais esses coronéis, as pessoas não conhecem mais o rosto dessa violência, porque geralmente são transnacionais, e essas transnacionais, elas agem principalmente nessa fragilidade dos estados nacionais. E aí traz muito forte a pesquisa da Vanúzia, que é como o Estado, ele, a partir do consenso global, tenta convencer a sociedade de que o ferro verde é indispensável para a humanidade, que a eficiência em aproveitar as energias renováveis para explorar, beneficiar o ferro é interessante, de que a água seja utilizada para hidrogênio verde. Então, há inúmeros consensos globais em função das mudanças climáticas que isso se justifica especificamente pela eficiência tecnológica e tal. E isso o Estado, ele, de certa forma, ele é capturado por esse discurso e ele acaba perdendo suas soberanias nacionais. A palavra nacional é importante nisso, né? Porque no momento que o Estado perde seu poder de soberania nacional, ele passa a ser capturado por esse discurso e, fragilizando sua soberania, ele passa a perceber mais a questão da necessidade de defender, de salvar a integridade física, territorial e não das suas gentes. Então, assim, o caso da Bocaina, acho que o Vanúzia já deve ter falado para vocês, o próprio CBPM aciona a Itamaraty para acusar as pessoas dessa comunidade por estar incomodando a soberania nacional. As energias renováveis acusam as comunidades de não permitir o avanço das renováveis e está discutindo ainda dependendo dos fósseis. Então, assim, o Estado ele passa, a partir das políticas de regularização, defender sua integridade física da estrutura e não do seu território e não da sua gente, né? E aí a gente tem aqui, pode considerar as normativas da regularização das áreas de corredores do vento, que é uma instrução normativa que diz que a prioridade seria utilizar o território, terra pública do Estado, para que essas comunidades quilombolas sejam beneficiadas com os contratos agrários para energia renovável. Então, assim, sobrepondo o interesse do RTID, sobrepondo toda uma hierarquia jurídica que se tem, e mostrando que as transnacionais passam a demonstrar interesse sobre aquele território, mesmo que seja a partir de um contrato. Outro caso são os licenciamentos ambientais, que passa por um consenso, primeiro, da sociedade, né? Tem todo um aval social para operar, que vai gerar emprego, que cuida do meio ambiente, que cuida do futuro, a partir da inovação, da eficiência energética e tal. E esse processo de regularização, ele se estende, o Paulo Torres tem muita experiência nessa questão, nas questões também dos territórios, uma regularização dos territórios de fundo e fecho de pasto, que passa a ter uma relação de tempo,
de concessão real de uso e tal. Então, assim, o Estado está preocupado mais em salvar a sua integridade estrutural do que em salvar a sua gente, né? Isso coloca em risco toda essa diversidade camponesa que se tem e como ela se manifesta nas suas diversas formas tradicionais, de quilombolas, feixe de pasto, pescadores e tal. Então, todas nas suas ameaças a partir dessas estruturas capturadas do Estado. E com isso traz-se um novo conceito que é chamado os novos sujeitos coletivos, né? Esses novos sujeitos coletivos a gente pode estender também para povos urbanos, mas no campo são aqueles sujeitos que estão exigindo seu lugar no mundo, né? Então, assim, quando você exige um território delimitado, você está dizendo, estou aqui, meu território precisa dessas características para funcionar. Se não for dessa forma, a gente vai ser também exterminado e tal. Então, aí, essa perspectiva dos novos sujeitos coletivos, ela possibilita uma diversidade de ações de reconfiguração dos estados nacionais de uma forma plurinacional, né? Que, assim, dentro da Constituição brasileira, isso não aparece com tanta força, mas dentro da perspectiva do campesinato, cada território demarcado, cada território defendido ou cada posse resistindo, cada grupo resistindo às suas posses, você está exigindo novas demarcações, novas fronteiras dentro dos estados nacionais. E essas novas territorialidades exigem também do Estado uma nova perspectiva democrática, né? A gente tem a Constituição, a Convenção 169, temos aí várias legislações para regulamentar os direitos territoriais, mas o Estado ainda não desprendeu dessa perspectiva nacional que é capturada pelo sistema. E nisso a gente encontra esse desafio, porque tem todo um aparato jurídico que é burocrático, INCRA, por exemplo, na Chapada Diamantina nós temos 79 comunidades quilombolas, dessas apenas 9 deram entradas no RTID, dessas 9, apenas 4 têm o RTID concluído, né? E mesmo assim ainda não tem o território ainda totalmente definido, fora aqueles que foram doados em certo período do RTID, doado pelo Estado, que eram terras devolutas, mas aquela que tem conflito com fazendeiros ainda estão inconclusos, né? Então, percebe o quanto o Estado ele é burocrático, ele é lento e ele é propositalmente, ele é tendencioso a salvar essas grandes corporações que chegam. Então, assim, essas transnacionais, ela adquire tal poder que ela passa a ditar, a partir desses consensos globais, internamente, fragilizando a prática daquilo que a gente tem de legislação. E aí, assim, o CEFI, ele sobrepõe, ou ele antecipa o RTID, e ele provoca inúmeros conflitos, né, que é uma perspectiva de governança ambiental, mas não traz a questão fundiária como forte, então deslegitimam a discussão das comunidades, por que a comunidade colocou aquele território como perímetro da comunidade. Então, tem todos os questionamentos, justamente pelas instituições, secretarias de meio ambiente, INCRA, INEMA e tal, não tem dado muita garantia a essa versão da comunidade, né, da sua autodeclaração. Coloca em xeque também as autoridades locais, né? Por exemplo, aquelas velhas lideranças orais que se tem na comunidade, ela passa a ser questionada, né, por roubar terra, por entrar em fazendas e tal. Então, tem uma outra realidade entre a propriedade privada e o território. E isso provoca inúmeras inseguranças. Mas, de toda forma, a gente percebe uma crescente resistência dessas comunidades e questionando, inclusive, essa relação da função social, além da propriedade, além da terra, dos recursos da natureza, né? A função social da água, a função social da natureza. Então, tem questionado a função social das plantas medicinais, das montanhas. Então, tem ressignificado a expressão função social. Essa questão da produtividade, né? Produzir para quem, para quê. Então, traz outras pautas de soberania em uma perspectiva plural. E essa perspectiva plural, ela, por mais que o Estado tenha virado as costas, ela está propondo uma forma de repensar esse Estado, né? Então, assim, diante de uma burguesia mineral internacional, como é que a gente pode pensar uma soberania na mineração?
diante de uma burguesia do agronegócio, como é que a gente pode pensar uma soberania alimentar a partir dos conhecimentos tradicionais das comunidades? Então, assim, para concluir, nessa minha perspectiva, a gente está conseguindo pautar, paralelo ao Estado oficial, uma perspectiva democrática de participação social, de novas fronteiras de bacias hidrográficas, território de identidade e tal, fora do eixo oficial, dos comitês, dos conselhos e tal, discussões de um novo Estado, né? De um Estado que aceite essa diversidade, que dialogue com essa diversidade e que pense seus recursos a partir dessa diversidade. E aí está o nosso desafio, né? Porque a gente tem que dialogar com essa esquerda que é totalmente fragilizada dentro dessa estrutura capturada e trazendo novas lideranças em uma perspectiva política ainda não compreendida nesse país, que foi tão disseminada a relação do campesinato à lealdade e essa façanha, né? Então, o que tem por trás disso que não é visível aos olhos da participação social e da estrutura do Estado oficial? Então, isso demonstra que nós temos uma realidade de luta ainda muito forte aqui na região, na Chapada Diamantina e na Bahia, para compreender essa mudança na relação do Estado com o campesinato. Ou o Estado enxerga o campesinato em toda essa diversidade insurgente, ou ele está totalmente fragilizado com essa nova estrutura global, com esse consenso de que os maiores criminosos acabam como salvadores, né? É o caso de Trump agora em Gaza, demonstrando que foi ele que pacificou. Então, tem vários discursos que legitimam a violência, justamente porque esses consensos globais fragilizam as resistências locais. Então, é isso, mais ou menos, que a gente tem discutido e compreendido a partir dessa relação das comunidades. Então, a gente faz toda uma autocobrança de participar dos espaços, né, de audiências, mas também tenta entender nas cozinhas, nos terreiros e nos espaços mesmo não oficiais, entender essa outra perspectiva que ainda sobrevive e ainda resiste diante de tantos desafios. Então, nesse duplo espaço, há sempre uma comparação, né? Como resistem e como ressignifica essas democracias e como a gente ainda tem que participar desses espaços em uma perspectiva de desacreditar em modelos e recriar novos modelos. Esta tem, basicamente, a partir de minha experiência de antropologia aplicada, entender essa mudança a partir da Terra, né? A partir dos que vivem e dos que sobrevivem a esse turbilhão de tormentas no campo brasileiro, né? E com essas novas disputas que se aparecem como disputa de água, disputa de minerais e de tantas outras disputas. Então é isso por enquanto, eu fico aberto a contribuições e questionamentos. Muitíssimo obrigada, Carlos. Você teve a generosidade também de explicitar nexos muito diretos com as nossas problemáticas. Eu, se estivesse no lugar dos alunos, estaria provocado por você para questionar coisas que tocam, né, na minha pesquisa. Então, vejo isso em relação a vários trabalhos que serão apresentados hoje e aos que já foram apresentados. E eu gostaria de dizer que o debate é aberto a todos. Mas como eu estou aqui usufruindo do poder de estar na coordenação, né, aí então eu começo a tocar em alguns aspectos que achei muito, muito bom. Primeiro, assim, a sintonia com a perspectiva com que eu também pesquiso. E essa constatação de que o defunto não morre, né? Então, a sociologia rural tenta dizer que o rural acabou, a tendência da modernização, da industrialização, da urbanização, que o rural acabou, que a civilização disse que isso. E aí, ou você olha pelo rural, ou olha pelo campesinato.
daqui a pouco, olha o defunto se levantando de novo e dizendo eu estou aqui, e não acaba nunca isso, porque há uma insistência de não querer vir, né? Há dimensões da vida que contrariam os projetos que, cientificamente ou politicamente, nós fomos legitimando com representações muito bem construídas, argumentações, afinal, qualquer e toda ciência ou conhecimento se dá num plano do pensamento que não é necessariamente o plano da realidade e jamais vai se aproximar o máximo possível, mas nunca vai ser uma reprodução da realidade, né? Total, concreta, mas ele será mais vital, mais vigoroso quanto mais próximo estiver dessa realidade. Mas aí, a partir desse momento que eu me senti também voltando às discussões, né, de doutoranda, me chama a atenção uma fala, um ponto que eu gostaria que você tocasse mais, é que eu tenho chamado de potencial de subversão. Eu vejo na relação do mundo rural, na relação com a natureza, o potencial efetivo de subversão dessa ordem civilizatória que, curiosamente, nos põe diante da questão para extinguir a espécie humana. Nossa civilização foi construída para extinguir a espécie humana, é isso? Porque o restante da natureza, das outras espécies da natureza, vão dar um jeito. Mas a espécie humana, se for extinta, vai ser extinta. Basta a gente olhar a situação em que está Gaza e a ação continuada de Israel, né, a cada momento. Então, só é possível eliminar a resistência se matar a todos, se houver um genocídio total. E do ponto de vista de espécie humana, é a extinção de uma espécie, né? Esse aí é a pergunta, esse é o projeto dessa civilização tão avançada, né? Mas você diz, a luta dos que resistem é uma luta discreta, escondida. É como se ela ficasse embaixo, queimando, né, aos pouquinhos, sem que a fumaça apareça logo, e aí você tem ali um outro ditado, que é onde há fumaça, há fogo. Lá para as tantas parece uma fumacinha. E aí você sabe que ali tem um fogo de resistência. Então, essa condição de descrição da resistência, da luta do campesinato, me chamou a atenção. Eu gostaria que você, se possível, tocasse novamente nisso. A outra questão, eu vou pular vários pontos que eu anotei aqui, sem deixar de apenas mencionar a presença da literatura como um campo empírico, que você trouxe também e que para o nosso programa é muito cara, né? Temos aqui a presença de uma mestranda, que é da área de letras, tem uma mestranda que deveria estar aqui, deve aparecer para a apresentação do artigo dela, também da área de letras, e a nossa coordenadora também é da área de letras, e temos outros que já se formaram nessa área. Então, além da questão agrária, da sociologia rural, da importância da discussão do campesinato, do existir do campesinato, que é uma parte significativa também do nosso programa, você trouxe a literatura, né, como um espaço que inspira reflexões para olhar para essa mesma realidade. E o terceiro ponto, que nesse período de 2025, na turma que veio, portanto, de 2023 ou 2020, 2021, tem se configurado como uma discussão, como resultados de pesquisa bastante consistentes e de qualidade no programa, é essa questão da perda de soberania nacional a partir do Estado, né, a partir dessa captura que a questão climática, que as agendas globais, que os órgãos multinacionais e que as corporações empresariais
capitaneia, né, diligencia, e o Estado se submete a eles. Então, através da produção das chamadas energia limpa, ou simplesmente da mineração mesmo, e aí sem dourar a pílula, né, a extração e permanência do país na pauta primária exportadora, com uma violência sobre as comunidades. E então o reconhecer ou as grandes relações logísticas como o Arco Norte de Tapajós. Então, assim, são questões que estão pesquisadas no programa e que a cada turma toca um pouco. Nós também temos na turma que já apresentou o ATAS, né, o Seminário 1, temos também mestrandos pesquisando a questão da energia eólica. E o que eu vejo, assim, aí esse é o ponto que eu, dentro desse contexto de sistematização do momento do capitalismo contemporâneo, o que a gente já tratava como sendo mais um produtor de questão agrária, que é a questão ambiental, né? Então, a questão ambiental e os enfrentamentos normativos dessa questão, ela produz e reproduz novas questões agrárias em diferentes espaços. E agora a gente está vendo a soberania do Estado, né? A ameaça à soberania do Estado ou a subserviência do Estado às agendas globais como uma edição altamente sofisticada de questões agrárias. Então, a questão agrária ela ganha uma dimensão planetária, né, capitaneada pelos maiores avanços civilizatórios que a gente teria, institucionais, né, de diálogo entre divergentes tentando construir algum nível de operação, e a própria evidência da falência disso, a gente vê isso, infelizmente, na ONU, particularmente na questão que você levantou, que é a questão palestina, né? Então, a gente vê Israel se negando a cumprir acordos desde o primeiro acordo. Ele descumpre todos. E aí, de repente, aparece como um nome para o Prêmio Nobel da Paz. Aí a gente diz, bem, alguém aqui está doido, não está entendendo o que está acontecendo, né? E isso configurando como uma grande questão agrária planetária, né? Essa modalidade de avanço civilizatório. Bom, essas foram algumas questões que a sua fala me provocou. Não sei se você gostaria de responder, de comentar agora, ou se prefere que outras pessoas interajam também com outros aspectos. Se tiver uma rodada de 2, 3 pessoas, seria melhor, mas... Mais alguém gostaria de levantar alguma questão para o Carlos? Que aí vai que ele junta com o que já coloquei e diminui aí E aí essa timidez... Pensei que Vanúzia fosse falar. Bom, nós estamos a 9h48, né? Às 10 horas nós vamos entrar com o primeiro seminário, o primeiro artigo para ser apresentado, né? Isso dentro da nossa programação. Então, temos, além dos alunos, aqui temos Paulo Torres e professor Pedro Vasconcelos. Se eles quiserem comentar alguma coisa, o Cal já reúne tudo agora, comenta e conduz para a finalização dessa primeira parte do nosso quarto ATAS. Se o professor Pedro quiser falar, ele tem a precedência. Acho que não, porque ele deve estar em trânsito, inclusive, porque ele foi para Pituaçu. Ele estava lá em Pituaçu. E está em trânsito, dirigindo. Então, muito provavelmente, ele não vai ter condições de interagir. Então, para colocar um pouco mais de questões
além das que Cláudio levanta, acho interessante. Primeiro, um comentário sobre a sucuriúba, porque lá na minha região de Jiquié e Itagi, também existia a sucuriúba, Cláudio. E aí, né, não sei se está em extinção, como é que foi, mas se deixou de falar mesmo também lá da sucuriúba lá, lá na região. Agora, outra coisa é o seguinte, eu acho que a questão do campesinato, né, ela assume uma amplitude no momento em que também vão surgindo, né, os chamados novos movimentos sociais. Então, dentro dessa grande categoria, né, de camponeses ou de campesinato, né, vão surgir movimentos organizados que não existiam antes. Então, na nossa advocacia, lá na década de 70 e 80, por exemplo, né, a gente falava sempre de trabalhadores rurais e de poceiros. Eram as duas grandes categorias, né, naquele momento. Só que depois, muito dessas áreas de poceiros, por exemplo, se identificaram lá depois como quilombos, né, como sem terra, e aí você vai, dentro desse mesmo guarda-chuva, né, trazendo, né, e novos movimentos sociais, e esses novos movimentos sociais de forma organizada, numa categoria mais específica, né, e não tão genérica como era antes. E, né, tem vários textos já muito interessantes, inclusive da professora Vanderlei, né, Nazaré, né, que fala sobre, né, o campesinato, e a professora Leonildes, que trabalha também sobre novos movimentos sociais, né, que vão identificando um pouco também essas questões. Agora, essa questão da soberania é importante porque, né, também um antropólogo, né, o Paul Little, vai colocar essa questão da soberania muito em função da questão territorial mesmo, né? É a defesa do território, a soberania é a defesa do território. As Forças Armadas brasileiras são preparadas o tempo todo para defender as fronteiras do Brasil, né? Então, quer dizer, só que essa soberania, e acho que foi muito bem colocada essa questão, né, hoje, né, ela está sofrendo todos esses impactos, essas restrições, né, globais, né, e Bocaina, nós temos aqui uma grande representante, né, é bem um exemplo disso, né? Uma empresa inglesa com capital todo inglês, né, de sócios todos ingleses, explorando minério, né, nos municípios da região da Chapada. E não é só, né, em Piatã, né? A extensão seria para mais 2 municípios. Então, quer dizer, essa soberania ela é bastante minimizada quando, né, se trata de questões como essa, né? Então, acho que, talvez o que me chama a atenção e que eu fico bem atento, né, é sobre essas novas configurações que essas populações que foram sempre subalternas, hoje, né, avançam no sentido organizativo de resistência, e aí nós temos a luta dos povos indígenas, né, quilombolas, né, e dos vários fundo de pasto, fecha de pasto, todas essas outras comunidades organizadas, né, no sentido de resistir a essa avalanche, né, que está acontecendo aí, né, normalmente. E, por último, o Jornal à Tarde publicou sábado e publicou hoje eu até passei para a Vanúzia, dois editoriais dizendo que a Bahia chega à COP como, né, o exemplo de mineração verde, né, e de proteção ambiental, né, com todas essas catástrofes que nós estamos vivenciando aqui. Por enquanto era isso. Obrigado aí pela oportunidade e, né, da professora Cristina e dos alunos. Obrigada a você também, Paulo. Então, Cal, agora é com você, para dar o fechamento provisório nessa discussão, e espero que a gente tenha outras oportunidades para aprofundar a discussão. Certo. Como camponês também, eu trago essa abordagem meio que interdisciplinar, né? Eu, às vezes, apresento antropologia, às vezes o direito, às vezes sociologia,
às vezes, a ecologia política, eu vou trazendo essa diversidade porque o nosso olhar também é integral, né, dentro dessas ciências particularizadas. Então, assim, às vezes, na minha fala, a gente traz diversas abordagens, mas, no fundo, é muito bom dialogar também com essa diversidade, né? Então, assim, eu achei muito interessante essas contribuições suas, porque me ajuda a refletir algumas coisas também, né? Por exemplo, a Revolução Verde, ela surge em um momento histórico de uma grande revolução campesinata vermelha no Brasil. E essa Revolução Vermelha, ela não seria capaz de ser executada e de ser concretizada sem a mobilização social, né? Então, assim, todo o movimento camponês, ela surge dessa mobilização social. E quando cria-se a Revolução Verde, é justamente para os acertos e erros sejam particularizados. Se um camponês ele se dá bem na produção, ele, a partir da tecnologia, ele é um cara que ele sai da mentalidade do campesinato e entra como empreendedor. Então, a fragmentação da Revolução Verde foi a semente do que a gente tem hoje de fragilidades da luta no campo, a partir dessa diversidade de movimentos que o Torres apresenta, né? Então, assim, o que tem hoje por trás da Revolução Verde? São diversos conceitos de verdes que o capital ressignifica a partir da sua neocolonização, né? Então, se Israel entra na Palestina, justamente tem a revolução tecnológica por trás daquilo, né? Se o agronegócio Matopiba entra nos territórios dos Gerais, dos Cerrados, é justamente a partir da tecnologia do agronegócio. Então, essa Revolução Verde, ela inova um processo de colonização que está em jogo a disputa pelos recursos naturais, não a inovação tecnológica. Então, ela justifica o extermínio. A Revolução Verde ela justifica o extermínio a partir de uma perspectiva meramente econômica, né? Então, tudo que a gente tem de avanço no Cerrado, avanço na Amazônia, avanço na Caatinga, nas montanhas da Caatinga com as energias, ela tem essa perspectiva de uma semente da Revolução Verde, que ela é fragmentada, individualizada e é num processo de extermínio pessoa por pessoa no campesinato, né? Então, assim, a Vanusia, ela parece estar numa luta solitária, apesar de estar defendendo a comunidade junto com toda a comunidade. Então, entender esse lado oposto da resistência, a gente tem que entender esse lado da função da Revolução Verde no processo histórico, né? Que ela não se acaba e ela não está dentro apenas do agronegócio. Ela tem por trás do ferro verde, das energias renováveis, de toda essa modernização que está em jogo, né? Então, isso nos faz pensar outra perspectiva de enfrentamento que são essas reinvenção dos territórios, né? E aí eu gosto muito de estudar essa questão do processo de ocupação do Brasil a partir das bandeiras verdes, né? Que, assim, quando o camponês que estava ameaçado, ele migrava e encontrava um novo espaço vazio e ressignificava seu território. Só que os espaços vazios do Brasil eles estão se acabando. E muitas vezes esses bandeiras verdes também foram utilizados para um posterior processo de ocupação do agro, né? Vinha primeiro um colono, exterminava os indígenas, depois era ocupado pela grande extensão do gado. Então, os bandeiras verdes foram utilizados nesse processo também de reocupação Mas ele chega dentro da sociologia em um ponto que a gente não aprofunda as bandeiras verdes. As bandeiras verdes são as ressignificações dos indígenas do Nordeste, que saíram de Itaparica, saíram de não sei de onde, veio para mais acima do Rio São Francisco, vieram para Chapada. Então, essas ressignificações dos processos migratórios, ele acho que ajuda a gente a compreender esse enfrentamento não de frente, mas também não a covardia, a reprodução do território em vários espaços, né? E aí, o movimento judeu, ele nos ajuda a entender também ao longo da história como esse campesinato judaico, ele sobrevive no mundo, mesmo com vários extermínios históricos, né? Isso, relacionar o campesinato brasileiro com o movimento judaico, me ajuda a entender tudo isso, né? E por isso eu uso a literatura, né? Porque além da literatura sutil que se tem na música, na cultura, no terreiro, tem uma literatura que ela não é
não é visível, que é os ditados, como a professora Cristina diz, né? Esses ditados que as nossas mães falam, que está na sutileza das cozinhas e tal, ela tem resistido a esses outros modelos, né? Por exemplo, a montanha que fala em um momento que se acabar com a montanha a partir do minério, também acaba a água, o boi que aparecia urrando nas madrugadas e tal, e aí tem um grande pensador, né, que traz uma frase que para mim foi a virada de chave na minha pesquisa, que é o Viveiros de Castro, né? Ele diz o seguinte: o dualismo natureza e cultura nunca foi suficiente para dar conta das cosmologias extramodernas. Na verdade, tampouco para as modernas e pós-modernas. Há sempre um terceiro polo que corresponde à sobrenatureza. Então, essa sobrenatureza, a questão de espíritos, a questão do tambor, a questão do terreiro, a questão dos sonhos e tal, ela ainda é um mistério muito grande nesse processo de resistência, né? E aí eu trago essa literatura, mas a música, a vivência mesmo da espiritualidade, como esse terceiro polo da resistência, né? A cultura, a natureza, mais o terceiro polo que é a sobrenatureza. E aí a gente tem hoje Krenak, tem Schopenhauer, que tem trazido contribuições fantásticas nessa questão, inclusive inovando na perspectiva jurídica, né? E aí, paralelo a isso, nós temos ainda um processo colonial que ele inova e ele invade novos espaços, né? Aí tem uma grande pensadora chamada Saskia Sassen, que ela escreve um livro chamado Expulsões, como ressignifica o processo de expulsões pelo mundo e quem são essas pessoas já escolhidas para perder seus espaços, né? Então, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, o povo negro. Então, existe um novo mapa, que é o mapa das águas, o mapa do subsolo, o mapa dos corredores de vento. Esses novos mapas construídos pelo consenso global, ele desconsidera essa outra diversidade. E aí a Saskia Sassen, com esse título fantástico de Expulsões, nos mostra que existem inúmeros mapas, né? Os mapas dos estados, os mapas dos consensos globais, também tem um mapa do povo, os caminhos dos povos. E essa resistência que a gente tenta entender também a partir dessa questão da oralidade da literatura, Cristina. Acho que é muito interessante a gente trazer isso, né? Então, assim, entre a literatura, a poesia e os sonhos, eu vou um pouco misturando tudo para entender essa perspectiva, né? Então, para finalizar, inclusive, Torres, essa questão da posse, eu acho que é um desafio nosso compreender a posse não antagônica à propriedade, mas na construção de novas territorialidades, né? Porque as pessoas que estão questionando, geralmente, o Zacarias lá da Areia Grande fala que se fosse bom não era regularizar, seria outro nome, né? Regularizar que já é regular. Então, quando o povo questiona a posse, está questionando novos territórios que seja bom para o povo, para as comunidades, para o campesinato. Quando é regular numa relação com o Estado, você está fazendo ali entre a disputa dos dedos e os anéis, perdendo pelo menos só os anéis, ficando com os dedos, né? Então, essa posse ela é extremamente radical. Ela não está em jogo a propriedade, está em jogo uma nova relação de fronteira de uma perspectiva horizontal com o Estado nacional. Então, se o Estado ele não olhar nessa perspectiva horizontal, ele vai ser sempre violenta com essas comunidades, porque ainda carrega o vício desses Estados modernos, dessas fronteiras criadas a partir da burguesia, né? Então, essa questão da posse, eu acho que a gente tem um campo ainda muito grande para entender e para reconstruir nessa literatura essas novas perspectivas de enfrentamento, né? E por último, a capacidade que o campesinato tem de desacreditar do Estado sem fazer esse enfrentamento direto, né? Então, você anda com o Estado até certo momento e fala assim, aqui já deu, agora aqui é uma relação nossa. É o terreiro, são as madrugadas, são as festas, que você discute outras perspectivas de racionalidade, de enfrentamento, que o Estado não entra e o Estado não é capaz de enxergar. Então, esse é o nosso segredo de insurgências que tem aí. E aí a água fala, durante as noites, a água dos encantados, a natureza fala, todos esses guardiões da sobrenatureza estão em jogo nessa outra perspectiva que o Estado é invisível.
Então, assim, o Estado construiu novos mitos, né? Mas os mitos de sobrevivência e de resistência estão aí. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? Eu acho muito bom essa discussão. Às vezes, é muito de solidão a pesquisa, né? Mas nesses momentos a gente sente também que não está sozinho. E é muito interessante tudo isso. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição também para qualquer outro momento, né? Muitíssimo obrigado, Cal. A alegria, para mim, é uma alegria muito grande. Acho que foi assim, uma felicidade enorme a lembrança do seu nome para fazer esse encontro com a gente hoje, né? E vamos, então, agora pedir que continuem. Nós vamos interromper esse primeiro momento e depois começar o momento de apresentação dos artigos, que, no caso, está previsto exatamente agora a apresentação do de Vanusa. Então, ela entra com um pano de fundo, né, que legitima totalmente o trabalho dela. E nós vamos, então, passar a pedir a Vanusa que se prepare para a apresentação. Tá? Só antes, Cristina, eu vou ficar um momento, mas eu não vou conseguir ficar o dia todo, porque eu estou com uma demanda aqui muito urgente